aí, pode participar no chat, tá? Nós tivemos no nosso último evento, foi dia 5 de outubro, e nós tivemos 2 ganhadores de um livro, e esse a gente não vai ter sorteio, mas para o próximo, em dezembro, a gente vai ter, viu? E tem certificado, fiquem até o final aí conosco. O Núcleo Transdisciplinar de Estudos em Saúde Coletiva, ele foi criado em 2015, e ele faz essa interface entre as ciências da saúde, humanas e sociais. Oi, meu bem. Desculpa, pode falar. Eu não sei se é só para mim que eu estou ouvindo o áudio duplicado. Ah, tá, peraí, só um minutinho. Pode ser que... Deixa eu tirar o áudio aqui. Pronto, melhorou? Olha só. Então, agora melhorou, meu bem? Ele foi criado em 2015 e ele é liderado pela professora Márcia Schott, que falou aí conosco agora. Nós temos os membros da equipe, a professora Ana Lúcia, a Eunice, a Márcia, a Marta, a Rafaela, eu e a professora Rosângela, e os estudantes Alan, Dierlen, Lucas e Luiz Eduardo. Durante esses anos, né, de 2015 para cá, nós já tivemos algumas mudanças e essa é a nossa equipe atual. Esse projeto de extensão, ele veio dentro desse contexto da pandemia da Covid-19, essa emergência em saúde pública, e a gente viu o interesse de acadêmicos, profissionais da comunidade em geral em temas científicos, e essa necessidade de refletir sobre a pesquisa, né, e a importância dela. Tendo em vista as eleições municipais agora no nosso país, né, a gente vai ter aí disputa para prefeito, vereador e vice-prefeito, a gente resolveu buscar aqui em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe, pessoas que abordassem esse tema tão importante. Está chegando, né, 15 de novembro agora, absenteísmo eleitoral e apatia política, então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, propaganda eleitoral e as fake news também, tá? E a nossa programação hoje, eu estou fazendo essa breve apresentação aqui inicial, depois eu vou passar a palavra para a Adriana, do Piauí Barbosa. Muito obrigada por estar aqui conosco, Adriana. A Elaine Celina da Silva Santos vem depois. E, por fim, o professor Lucas Gonçalves da Silva. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E a gente vai ter um debate, um encerramento aí no final, e a gente pretende acabar às 19h20. A Adriana do Piauí Barbosa, que vai começar agora a falar conosco, ela é mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, ela tem pós-graduação em Stricto Sensu em Direito de Estado pela Faculdade Social da Bahia, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, assessora de magistrado no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Seja muito bem-vinda, meu bem. Você pode falar aí conosco, viu? Boa noite. Inicialmente agradeço o convite, foi uma satisfação imensa. Vocês estão me escutando bem? Sim. Pronto. Foi uma satisfação imensa, abri o e-mail, ver lá o convite, fiquei muito feliz. Não deixa de ser uma forma de prestigiar. A dissertação, no caso, que deu ensejo ao convite, foi escrita em 2016. Eu tentei fazer algumas atualizações, mas, na verdade, a abordagem do trabalho é bem atual, vocês vão perceber. Então, eu rendo os meus agradecimentos ao NUTESC, como a professora falou, Núcleo Transdisciplinar de Estudos em Saúde Coletiva, do campus de Lagarto, da UFES, na figura das professoras Márcia e da professora Renata. Apesar de eu ter visto na página do Instagram que o grupo é composto por outros docentes e discentes. É bastante interessante a iniciativa e elogio ainda o caráter transdisciplinar da proposta, porque é importante que muitas vezes a gente fica engessado numa determinada área do saber e acaba perdendo um pouco o olhar do outro, de outra área, de repente, a respeito de um assunto. E da mesma forma que é interessante para as pessoas do direito terem essa transdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade, eu imagino que para vocês também seja uma experiência rica. Então,
Feitas essas considerações iniciais, agradeço também, fico feliz de participar da mesa com o professor Lucas, que foi meu professor no mestrado, acho que em 2 disciplinas, mas assim, é um acompanhamento que, na verdade, é anterior ao mestrado e que ainda persiste mesmo após a conclusão do mestrado. Não é a primeira vez que a gente participa de eventos juntos, e é sempre uma satisfação reencontrá-lo. A doutora Elaine, conheço do tribunal e de ouvir falar, na verdade, a gente acho que já trocou contato uma outra vez, então é uma felicidade. E é uma alegria conhecê-las também. Vamos agregar o capital social, não é isso? Feitas essas considerações, eu vou passar a exposição do tema, porque eu tenho 20 minutos. Vou até marcar aqui para não me exceder no horário e não Pode deixar que eu dou um entrar toque no... também, viu, Então Adriana? agradeço, professora, que eu já estava aqui para marcar. Então vamos lá. O tema, como dito pela professora, a ideia de trabalhar o absenteísmo eleitoral numa perspectiva de despotismo democrático e apatia popular. O que viria a ser isso? E aí eu vou começar a minha fala zelando pelo que eu disse anteriormente, tentando trazer para o trabalho um caráter transdisciplinar. É certo que quando do surgimento da atual espécie do Homo sapiens sob a face da Terra, coexistiam outros grupamentos de hominídeos espalhados ao longo do globo terrestre. Contudo, por alguma aleatoriedade, sobreviveu apenas a espécie do Homo sapiens, a nossa espécie atual, que não por acaso se denomina sapiens. Ela se denomina sapiens talvez por um reconhecimento de superioridade ou ainda por falta de modéstia. É uma possibilidade. Mas é certo que o Homo sapiens, em relação aos outros hominídeos, se destaca pela capacidade de acumular conhecimento. E como se daria esse acúmulo de conhecimento? Esse acúmulo de conhecimento se dá a partir da linguagem. Com a linguagem, a gente desenvolve códigos comuns e consegue tanto acumular quanto produzir conhecimento. O conhecimento dos nossos antepassados nos é passado e, com isso, nós não precisamos aprender novamente o que já foi vivenciado por eles. E, com isso, vai se construindo o saber. E por que falar em linguagem se o tema é de absenteísmo eleitoral, democracia, apatia popular? Porque a linguagem, vocês vão ver ao longo do trabalho, e acaba que eu acho que isso faz um link também com a apresentação tanto da professora Elaine quanto do professor Lucas, que vão tratar do tema das fake news, ela assume um papel robusto de muita importância quando se trata de comunicação política. Então, dito isso, e prova disso, inclusive, é que a linguagem vai ser o marco entre a pré-história e a história, ou entre a pré-história e a Idade Antiga. Porque o marco seria, há 4.000 anos antes de Cristo, surge a palavra escrita, e com isso a gente sai da pré-história e passa a adentrar na história propriamente dita. E por quê? Torno a perguntar, né? Por que insistir na linguagem quando se cuida, na verdade, de democracia e absenteísmo eleitoral? Porque a democracia é uma palavra que, num primeiro momento, quando você vai perguntar a qualquer pessoa do povo, ela vai ter provavelmente a mesma resposta. O que é a democracia? Você sabe o que é democracia? E muito provavelmente a maioria das pessoas vai responder, sei sim. A democracia é o governo do povo. É o povo no poder, exercendo o poder pelo poder. Mas o que mais você poderia me falar sobre a democracia? Poderia falar também que a democracia surgiu na Grécia. E se perguntasse o que mais? Provavelmente a pessoa não saberia responder além disso. Apesar de que a democracia grega ser muito diferente da democracia contemporânea. A democracia antiga, que é a democracia que nasce na Grécia, ela hoje não seria vista como uma forma de democracia. Por quê?
era uma democracia que era exercida somente pelos cidadãos da Grécia Antiga. Mas esses cidadãos correspondiam a 5% da população. Então, a gente já teria aí a primeira diferença. População não equivale, povo não equivale à população, porque estaria afastada da ideia de cidadão, de povo, que possa participar da vida política, estariam afastados os estrangeiros, os escravos, as mulheres, as crianças. Então, a gente teria um grupamento pequeno, homogêneo, com interesses comuns, no exercício de uma democracia direta, enquanto hoje nós temos uma democracia basicamente representativa, com um caráter com uma pretensão de universalidade e, em razão dessa universalidade, amplamente heterogêneo. Com isso, a gente teria uma diferença imensa. E uma outra coisa que vai ser um traço distintivo para o desenvolvimento do trabalho é que, naquela Grécia Antiga, nós teríamos cidadãos, como eu disse, com capacidades relativamente homogêneas e que tinham habilidade democrática para a condução da máquina pública. Como muitas das vezes os cargos públicos eram ocupados mediante sorteio, todos aqueles que compunham o grupo de cidadãos tinham que ter uma formação. Eles tinham um cuidado, uma desenvoltura com a máquina pública, que, quando a gente traz para a atualidade, se perdeu e a gente percebe que não seria qualquer do povo, hoje, que possivelmente teria condições de desenvolver com desenvoltura, sem dificuldades, o exercício, a condução de um cargo público de alta relevância para a sociedade. Então, com isso, a gente já percebe que, apesar do termo democracia existir, a gente já teria uma primeira distinção. Que democracia? Democracia antiga ou democracia contemporânea? A democracia no seu formato real ou no seu formato ideal? A democracia de um país, uma democracia consolidada, como a gente faria menção, por exemplo, a democracia dos Estados Unidos, apesar de que não é o tema, mas choca às vezes um pouco pensar que é uma democracia em que não é a maioria do povo que vai eleger os representantes dela. Ou uma democracia de um país ainda como é o Brasil, que após um período ditatorial passa a engatinhar nesse aspecto democrático e se configura hoje como uma democracia em fase de consolidação. Com isso, a gente percebe que, apesar de o significante ser o mesmo, democracia, há vários significados para o mesmo termo. E aí, com isso, a gente já percebe que a democracia é um termo polissêmico. Ela não possui uma única conotação. É possível atribuir ao termo uma série de acepções. Mas, independente disso, independente dessa natureza multifacetada da democracia, uma coisa é certa, que logo após o período pós-guerras, a democracia surge com uma força nunca antes vista. A gente vive hoje sob o emblema democrático. Ainda que as pessoas não saibam a fundo o que vem a ser a democracia, todas elas louvam a democracia e a apontam como a melhor forma de governo. Apesar de que pesquisas revelam que, apesar dessa opção pela democracia, boa parte da população não confia nas instituições democráticas, o que já seria um paradoxo. Eu gosto da democracia, mas eu não confio nela. E, então, o que pensar? O que seria esse emblema democrático? É uma palavra de ordem, isso é certo. Quando do Pacto da Varsóvia, dos 186 países signatários, só 6 não se proclamaram democráticos. Todos os outros 180 disseram, somos democráticos. E em qualquer discurso a gente vai ouvir a exaustão se falar de democracia. Apesar de a democracia não ser um termo de fácil acepção. E o que mais dizer? Que ao lado desse movimento de crescente endeusamento da democracia, a gente percebe, por mais paradoxal novamente que seja,
uma crescente apatia popular. Se a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo, por que o povo não participa desse governo? Por que o povo se permanece apático e deixa que a máquina pública seja conduzida por um grupamento pequeno? Porque se a gente for falar numa democracia de minorias, isso seria de fato uma democracia? Ou seria uma oligarquia? O que seria isso? E então, com isso, a gente passa a se questionar: que democracia é essa? O povo, em geral, não participa, não se envolve. E, como consequência disso, há um divórcio do povo com as urnas, que seria uma das formas de participação política, não a única, mas uma das formas, a do voto. E é um povo que a gente começa a analisar as eleições e perceber que mesmo no país, no Brasil, o comparecimento sendo obrigatório, há um interessante, um chamativo, um provocante número de absenteísmo eleitoral. E aí eu trago para vocês, quando do trabalho, como foi feito em 2016, eu trouxe uma análise das eleições de 2014, eu acabei atualizando, para não ficar tão distante, e trouxe para vocês resultados das últimas eleições presidenciais, no caso, as eleições de 2018. Mas, de qualquer forma, eu vou trazer para vocês também um dado das eleições de 2014, para que, a partir das cifras, vocês tirem suas conclusões. Nas eleições de 2018, para presidente da República, foram contabilizados 147.306.295 eleitores aptos à votação. Desses 147 milhões, 29.941.000, ou seja, quase 30 milhões de eleitores, não compareceram às urnas, o que corresponde a 20,33% da população de votantes aptos. Fora isso, a gente ainda tem um índice de votos brancos de 2,65% e de 6,14% de votos nulos. Com isso, se chega à cifra de quase 30%, 29,38% de eleitores que ou não compareceram ou compareceram para votar branco ou nulo. E com isso, dos 147 milhões de votantes, 57 milhões votaram para o candidato que se sagrou vencedor. O que corresponde, quando cotejado esse dado com o dado inicial, a 39,14% dos eleitores. Ou seja, o presidente foi eleito com 39,14% dos votos, o que significa que 60,85% dos eleitores não votou no candidato vencedor. E aí, poderia-se dizer, mas olha, Adriana, leve em consideração que a última eleição presidencial foi uma eleição que teve um caráter peculiar, porque polarizou bastante. Não era uma eleição em que se havia dúvida, em regra, se estava ou de um lado ou do outro. Então, era uma eleição que realmente polarizava e que, como não poderia deixar de ser, suscitava grandes polêmicas, debates e discussões. Mas, na eleição anterior, que não foi tão polarizada, na qual a presidente Dilma, à época, em 2014, se sagrou vencedora, nós tivemos 142 milhões de eleitores aptos, uma abstenção de 21,5%, 2,47% de votos brancos, 4,4% de votos nulos. E com isso, ela venceu, ela ganhou a eleição com 54 milhões de votos, o que equivaleria a 38,5% do eleitorado, enquanto que o atual presidente teria 39,14% dos votos de todo o eleitorado. Ou seja, não é uma diferença tão grande, mas o que interessa aqui é que praticamente a taxa de abstenção vai ficar em torno de 20% a 30%.
aí considerando aqueles que não compareceram, aqueles que votaram, mas que votaram branco ou nulo. E o que significa isso? O que se pode, a que se devem esses resultados? Lembrem sempre que aqui a gente tem o voto obrigatório, o que significa 30% da população, aproximadamente, não possuir, não ter ido, ou ter ido e não ter votado em algum candidato, ter votado branco ou nulo. E aí a gente volta à questão da linguagem. Mas antes, faço um adendo. Poderia falar, isso é reflexo de uma democracia em consolidação. Talvez, numa democracia consolidada, onde as pessoas tenham maior consciência do poder do voto, o comparecimento às urnas seja mais maciço. E aí eu trago para vocês um dado, esse ainda da dissertação, possivelmente a gente teria algo mais atualizado, que diz que nas eleições do Parlamento Europeu, na Eslováquia, o comparecimento às urnas foi de 13,05%. Ou seja, 87% do eleitorado não compareceu. Lá, o voto não é obrigatório. A gente vive a realidade de um voto obrigatório com uma taxa de mais de 20% em reiteradas eleições, e aí no trabalho eu faço um levantamento disso, de não comparecimento às urnas. E a que se deve esse não comparecimento? E como eu disse a vocês, eu torno a insistir na linguagem, porque o silêncio também é forma de linguagem. O que se quer falar? O que esse silêncio significa? O que essa apatia, essa falta de ânimo, essa falta de coragem do eleitor de votar, de ir atrás dos seus direitos significa? E aí a gente acaba trabalhando com hipóteses. Poderia ser uma insatisfação, uma manifestação de insatisfação com o que se tem, uma manifestação de descontentamento, uma manifestação de incredulidade, de descrédito, de mudança real, ainda que com alternância de representantes, ou com a manutenção desses mesmos representantes e as mesmas famílias ao longo do tempo. E poderia ser ainda falta de conhecimento. O soberano, que seria o povo, não tem uma formação para a cidadania. E essa falta de formação faz com que nós caminhemos ao que Philippe Breton chama de incompetência democrática. O que seria incompetência democrática? A incompetência democrática surge quando falha a palavra democrática. O que é a palavra democrática? A palavra democrática nada mais é do que a capacidade de ouvir, ser ouvido e se fazer convencer ou se deixar ser convencido, mas desde que com um esclarecimento, com um convencimento esclarecido. Eu não me deixo convencer porque ele é uma autoridade com relação, porque ele tem alguma superioridade hierárquica. Não, eu me deixo convencer porque a partir de uma escuta ativa, os argumentos dele me convenceram. Da mesma forma que eu posso fazer convencer outro a partir dos meus argumentos. Quando falha a palavra democrática, a gente caminha para a incompetência democrática. Se tem um cidadão que não é formado para o exercício da democracia. E sem esse entendimento esclarecido, a formação do soberano, do povo, do democracia, que traz indelevelmente no seu conteúdo povo e poder, é fadada ao insucesso. Esse desinteresse da maioria, essa falta de formação, é alimentada por uma minoria, que é a minoria que ocupa o poder, que não teria interesse na formação do povo, na capacitação desse povo para o exercício do efetivo poder, e que se prende a amarras do que a gente chama de um poder invisível. Se convence o povo que ele é o detentor do poder, mas o poder de fato não é exercido pelo povo. O poder de fato continua sendo exercido pelas mesmas famílias desde a época das capitanias hereditárias. E aí, vez ou outra, algum do povo chega ao poder, mas mais como uma forma de dizer, olha, veja que ele tinha origem humilde, e chegou, então qualquer um chega. E com isso se mantém as mesmas estruturas, com esse poder invisível, que conduz ao fenômeno do despotismo democrático.
se há a ideia de uma democracia, se incute no povo a ideia de que ele é soberano, mas se alija, se afasta esse núcleo popular do efetivo exercício do poder. E aí, com isso, se chega ao que Bobbio chama das promessas não cumpridas da democracia. A democracia não logra, não consegue convencer e não consegue cumprir as propostas que ela inicialmente fez, assim como muitos dos candidatos. E aí, quando a gente fala em linguagem, inclusive, é uma figura que se chama a figura do oxímoro, em que o político ele vai falar o que é interessante para ser ouvido, mas não necessariamente aquilo que ele fala, que ele pugna, que é a bandeira de luta, vai ser adotado por ele quando da condução do mandato. Adriana, 5 minutos, tá, meu bem? Acabando. Vou passar para vocês rapidamente só as promessas não cumpridas. Vou ler uma frasezinha só para reflexão. Quais seriam as promessas não cumpridas da democracia, segundo Bobbio? Segundo Bobbio, a primeira promessa não cumprida consistiria na incapacidade de realização de um movimento centrípeto. Ou seja, hoje a gente vive um movimento centrífugo. Adriana, não lembro, estou esquecido do centrípeto, pronto. Centrípeto teria várias forças convergindo para um centro. Então, haveria um interesse comum. Quando a força é centrífuga, ela sai do centro e toma várias direções opostas. Quando eu tenho uma força que se dispersa, ela perde força. Ao contrário de quando eu tenho forças que convergem para um único ponto. O interesse comum ainda não é o objetivo, princípio mais importante de quem conduz o maquinário público. A representatividade. A gente vive uma democracia representativa, como não teria como deixar de ser num grupamento grande, mas é uma representatividade que se vê esvaziada por partidos políticos que são vazios ideologicamente e querem se manter no poder, porque quem está no poder não quer deixar de ocupá-lo. A persistência das oligarquias, e eu acabei pincelando em alguns momentos, que são sempre os mesmos grupos, sempre os mesmos sobrenomes, sempre as mesmas pessoas, e que vão passando isso de pai para filho, e sempre permanece basicamente o mesmo núcleo duro no poder. A inabilidade da democracia, e aqui a gente pensa em democracia enquanto povo, para o preenchimento desses espaços públicos, a permanência de um poder invisível que conduz o povo e que faz crer ao povo que é ele o detentor quando ele não é, de fato, é de direito, mas não de fato, e a frustração maior de um cidadão não educado para a democracia. Essa apatia popular é refletida no absenteísmo eleitoral, é um dos reflexos característica do despotismo democrático, e faz concluir a existência de crise democrática. E eu encerro para vocês com uma frase que é muito inquietante, de Robert Mitchell, que fala o seguinte, que a apatia das massas e sua necessidade de guia tem como contraface, nos líderes, um apetite natural pelo poder. E com isso eu encerro a minha exposição. Certo, querida, muito obrigada, viu? Realmente, assim, a gente fica com um nó na garganta, né? De te ouvir. Parabéns, né? Como o Lucas está aí, parabéns, realmente. E é um debate tão necessário, né? Que a gente não vê em lugar nenhum, né? A não sei se a gente for buscar. Muito obrigada, realmente. A gente tem certeza que quem assistir vai ganhar muito com isso. Eu estou aqui com a nossa próxima palestrante aqui, que vai ser Elaine Celina Afra da Silva Santos. Ela é magistrada estadual, né? Está aí num período, ela até falou muito de trabalho, né? Muito obrigada por você estar aqui também, querida. Está em exercício no Tribunal de Justiça de Sergipe, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito constitucional. Lecionou em universidade particular de Salvador, de matérias de ciências políticas e direito constitucional, pós-graduado em Direito Público pela Unifax e Ciências Criminais pela Unijorge, em Salvador, e é mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe.
Seja muito bem-vinda, é com você agora, Elaine. Olá, boa noite a todos. É com imenso prazer que eu dou início aqui à minha fala. Tenho por característica ser bem objetiva, bem breve, mas nem por isso superficial, né? De modo que a gente possa. Me preocupo também com o linguajar, de forma que as pessoas que estejam assistindo não se torne algo muito técnico, mas já deixo aqui meu agradecimento pelo convite, na pessoa da professora Renata, a professora Márcia, o próprio Nutesc, né, o Campus Lagarto, que está aí também nessa corrida eleitoral. Minha colega está aí com bastante trabalho, né? A gente sempre troca figurinha no nosso grupo de eleitoral, e assim, foi até bom dar uma parada para poder dar uma espairecida aqui, porque é sempre bom falar sobre esse tema, né? Meu tema, agradecer também, né, a oportunidade e lembrar aqui, meu professor, doutor Lucas, né, que foi meu orientador e a quem eu devo também muito desse conhecimento, dessa fonte de onde eu bebi. Afinal de contas, ele a todo momento, durante esses anos de caminhada lá, durante o mestrado, foi quem me orientou, né? Então, as balizas, as bases estão aí com o professor. De forma que falar de fake news tem sido bem interessante, sobretudo nesse período eleitoral, né? Então, mais do que nunca, o tema tem sido tratado com bastante ênfase, e eu gosto sempre de lembrar que as fake news sempre existiram, não com esse nome exato, né? Mas em vários setores, âmbitos da nossa sociedade, a gente verificou a ocorrência. Então, assim, desde tempos antigos, em guerra, em que ainda não tinha tecnologia, né, isso já se falava quando as pessoas, os grupamentos, os estados se reuniam para traçar uma estratégia de guerra, muitas vezes eram enviadas pessoas, né, para dar determinada notícia ou espalhar uma notícia de forma a desorganizar o exército alheio. Então, assim, não é novidade. Logicamente, isso vai assumindo papéis diferentes ao longo do desenvolvimento da sociedade, mas mais recentemente a gente pode até dar como exemplo a questão na área de saúde, que até hoje se aborda, que é a questão das vacinas, né? Então, nessa interdisciplinariedade característica aí do grupo de estudo, a gente pode sim ver fake news na área de saúde, nesse momento em que se fala de Covid, a respeito da efetividade das vacinas, que as vacinas devem ser dadas, que não devem ser dadas, toda uma discussão. Isso também trata de fake news, né? Muita coisa é colocada sem o devido estudo científico, as pessoas acabam falando do que não entendem, isso rende manchete, rende popularidade, e assim as pessoas acabam comentando de assuntos que talvez não dominem perfeitamente. Então, eu queria pontuar que fake news, logicamente, com esse termo, é algo que é aparentemente recente, mas que já foi tratado em outras matérias com outros nomes, né? Quem nunca ouviu falar de boato, quem nunca ouviu falar de fofoca, e essa é a base, sim, das fake news, né? E gostaria também de lembrar as pessoas que a gente trata fake news como um termo específico, mas ele é um gênero. Na verdade, a gente tem várias espécies de notícias que podem ser tratadas como fake news. Fake news é um gênero do qual eu tenho algumas espécies, né? Por exemplo, eu tenho a falsa conexão, e às vezes as empresas, os jornais, a publicidade se usa desse artifício para poder, né, angariar consumidor. Por exemplo, uma grande manchete, né, um grande slogan, você se atrai com aquela campanha, e quando você vai ver, não é nada, não é exatamente, ou não é nada daquilo que se diz, ou é algo que, na verdade, vem a pontuar alguma coisa sobre o tema que eu quero falar. Então, às vezes, a gente vê apartamento, me ocorreu agora um exemplo, um apartamento, na compra de um apartamento, ganha um carro. Então, você fica atraído por aquela notícia, quando você vai ver, não é bem assim. Você vai concorrer a um carro, ou esse carro é na compra de determinada forma. Então, esse artifício, na verdade, às vezes a gente pode chamar, dentro de um contexto geral, de um gênero maior, de fake news também. Então, a gente tem essa falsa conexão, a gente tem um falso contexto, onde uma notícia verídica ela pode ser colocada num outro contexto, em que aí ela perderia esse sentido original. Isso também pode ser chamada de fake news.
Ou, hoje em dia, a gente também fala das deepfakes, né, que são aquelas montagens já bem mais elaboradas, em que a gente pode pegar um personagem conhecido, manipular a fala dele, né, e assim isso é bastante perigoso, inclusive em período eleitoral, a gente tem se debruçado bastante sobre esse tema, porque ele pode arregimentar eleitores, pode realmente enganar, e como a gente está diante de uma realidade digital muito complicada, então o desafio maior, além da identificação, é o seu combate. Então, eu queria deixar claro também que essa questão do fake news, ela é bem relevante. Quando a gente trata do tema, em eleitoral especificamente, a gente trata de uma realidade que é aquela notícia falsa, né? Algo que está sendo publicado, espalhado, mas que não retrata uma realidade. Mas eu tenho a falsa conexão, o falso contexto, a deepfake, eu tenho uma série de outras possibilidades que caracterizam uma fake news, certo? Então, é um gênero que a Wardle, que é uma especialista no assunto, fez um estudo em 2017, ela diz que prefere o termo desordem da informação para tratar dessa questão que englobaria todos esses aspectos que eu acabei de colocar. E em se tratando de eleição, é bem interessante, e aí eu louvo a palavra da Adriana, né, ao falar de democracia, porque ela falou nessa necessidade dessa escuta, até anotei aqui, dessa escuta ativa, da necessidade de ouvir, ser ouvido, se deixar convencer, mas se deixar convencer por argumentos. E aí é que vem o perigo das fake news. Então, a fala dela casa muito com a minha, no caso, em relação a fake news, exatamente pelo contexto em que vem sendo utilizadas essas fakes. Né, exatamente no momento eleitoral ou no momento em que há necessidade de discernimento dessas propostas. Né? Então, enquanto eu deveria estar analisando a conduta de um partido, candidato, coligação, que for, né, a fala dele, e ele se vale desse artifício, a gente acaba, né, caindo ou levando por terra essa questão da democracia. É o governo do povo, pelo povo, para o povo, mais do que é real, ou do que deveria ser real, e não do que é falso, e o que vem sendo tratado como uma realidade. Né? Então, a gente tem alguns princípios que regem o direito eleitoral, que é a questão da legitimidade, você ter legitimidade para estar concorrendo à eleição, da normalidade, que é importante, certo? O princípio da normalidade, ele trata da soberania popular, da necessidade de se respeitar a vontade do povo. Ora, como eu posso respeitar a vontade do povo quando ele escolhe determinado candidato se valendo de uma proposta que não é verdadeira, ou com base em notícias, fofocas, boatos que não condizem com a realidade? Então, eu estaria sob o pano de fundo, acabando com esse princípio da normalidade ou da soberania popular, porque baseado em algo que não é verdadeiro, em algo que é falso, né? Então, é interessante notar a importância do tema, da atenção dos eleitores, né, na escolha e no discurso e no que a Adriana aí acabou de colocar, que é essa escuta ativa. A escuta ativa ela é muito importante exatamente para que a gente possa estabelecer essa diferenciação da realidade com que é fake, com que é falso, né? A gente pode dizer também que essas eleições, né, ela pontuou aí, eu até anotei também aqui, que eu achei interessante, mas por interessante que as eleições de 2018, 2014, né, no caso ela fez esse comparativo, onde teve essa questão dos 147 milhões, né, de votos, essa questão da percentagem que retrataria o número de pessoas que não escolheram efetivamente um candidato, né? Eu tenho, lógico, minha opinião particular, mas que também casa com essa realidade. Até que ponto as pessoas estão cientes ou estão envolvidas ou exercem esse direito à cidadania, ou até que ponto estão desoladas, descrentes, por conta exatamente do modo, da forma como é feita a campanha, né? Então, a gente pode dizer, a partir de 2016, que essa onda digital ela começou a aparecer.
E essa onda digital, hoje, a gente está vendo a repercussão, né? E está colhendo, vamos dizer assim, os frutos dessa nova realidade. A gente diz, e aí veio a preocupação das pessoas, dos que estão concorrendo, exatamente com o rumo que isso irá tomar. Então, essa é a primeira eleição efetivamente digital. A gente teve o advento da urna eletrônica, que já foi um ganho, né, eliminando a cédula de papel, a contagem de votos, e passou até a urna eletrônica, já foi um avanço. Hoje a gente tem toda a propaganda, praticamente. Eu não digo toda, porque a gente ainda tem o rádio e a gente ainda tem a televisão, mas hoje a questão que se coloca, que define, certo? A questão que se define, que traz realmente essa diferença, essa possibilidade de mudar a realidade no resultado da eleição é efetivamente digital, através de grupos sociais, através de redes sociais, através de tudo. Então, é muito interessante notar que esse fenômeno da hiperconexão, ele traz à tona essa necessidade de estarmos atentos ao que é real e ao que não é. E aí costumam me perguntar o que é permitido, o que é proibido, o que pode, o que não pode. Fato é que a legislação eleitoral ela vem caminhando pouco a pouco na realização, na resposta a essas questões, né? Então, assim, a nossa legislação ela ainda não abarca por completo, né, todas as respostas, e a resolução que vem, a lei eleitoral é uma lei antiga, mas que vem a cada eleição, ela vem sendo renovada através das resoluções. Então, a gente tem aqui uma série de resoluções que, para tratar de vários temas, por exemplo, essa 23.610, ela só trata de propaganda eleitoral, que é a que mais nos interessa no que se refere a fake news. Então, assim, alguns dispositivos visam justamente tentar solucionar uma questão de difícil solução, porque a questão digital, o maior problema dela, eu acho que o professor Lucas deve falar também a respeito, é a rapidez com que essa notícia ela é compartilhada, né? Então, o fenômeno da digitalização, da hiperconexão, ele faz com que as pessoas compartilhem notícia, compartilhem conteúdo de uma forma tão rápida que é difícil que haja esse controle, inclusive pela Justiça Eleitoral. Então, a gente procura deliberar sobre a matéria, mas a gente sabe que essa deliberação ela não vai abarcar nem solucionar por completo a questão, exatamente dada a gente chama de capilaridade da notícia. Então, enquanto eu estou compartilhando aqui um conteúdo, né, quem está no YouTube transmitindo já compartilha com outro, e aí chega um momento que a gente perde o controle, né? Então, quando a gente diz que a Justiça Eleitoral ela vai atuar nessas questões, talvez não consiga restabelecer o status quo ante, que a gente chama, né? Ou seja, a situação anterior, porque a notícia já perdeu, vamos dizer assim, o rumo, né? Ela já se alastrou de uma forma que não há mais controle. Lógico, existem alguns mecanismos que a gente se utiliza, né? E principalmente, e aí já vou dando uma dica, porque sempre a questão é colocada, é a prevenção. A gente trabalha, logicamente, com a repressão, hoje, inclusive, com alguns dispositivos nas resoluções, atribuindo pena a quem compartilha conteúdo, a quem faz o impulsionamento da maneira... bom, eu tenho que falar o que é impulsionamento. Quando você coloca a notícia, paga e distribui para um sem número de pessoas. Então, esse impulsionamento que a gente chama no digital, ele até então não poderia ser feito, hoje ele pode, desde que registrado, desde que por partido, desde que com CNPJ, desde que com alguns requisitos, certo? O particular, ele pode manifestar a sua opinião em grupos, em redes sociais, mas ele não pode ser pago para impulsionar, certo? Da mesma forma, as plataformas, blogs, páginas pessoais têm uma determinada maneira de fazer. Então, assim, hoje, a passos de bebê, diria eu, mas assim, na medida do possível, a legislação vem tentando abarcar o maior número possível para que isso tenha
uma consequência mínima nesse projeto, né, de distribuir proposta dos partidos. E aí a minha monografia ela vem nesse sentido, né? Além de analisar essa questão das fake news, da sua repercussão, se ela repercutiria no resultado de um pleito eleitoral, né? Existem doutrinadores que entendem, professores que entendem que não acha que não influenciaria. Eu particularmente acho que a depender da sua utilização, pode sim. E aí uso como parâmetro tanto a questão do surgimento dessa discussão de fake news, que foi com a eleição de Donald Trump, que a gente, né, até ontem ficamos sabendo que, ao que tudo indica, não foi reeleito, né, falta aí uma afirmação, né, específica do órgão competente, mas foi a partir da eleição dele, lá em 2016, há 4 anos atrás, exatamente quando começa esse fenômeno da hiperconexão, da digitalização, que se fala, então, da possibilidade das fake news influenciarem no resultado do feito, porque foi o primeiro candidato, né, que de forma contundente, se utilizou de mecanismo, de agências, de pessoas, de notícias, com o objetivo de tratar suas propostas, e não só tratar suas propostas expondo-as, mas direcionando de acordo com o perfil de cada eleitor. Então, as notícias eram direcionadas de forma específica, não porque fizessem parte da sua plataforma, mas sim porque ele diz o que a pessoa quer ouvir, pronto, que foi o que a Adriana colocou. Então, o debate de ideias aí não está na questão da escuta ativa mencionada por ela, certo? Mas sim na possibilidade de eu escutar a proposta, me convencer e, a partir dela, tomar uma decisão e não ser induzida a ouvir aquilo que eu quero. Então, se um judeu ouve determinada proposta, um negro ouve daquele candidato outra voltada para o foco de interesse dele, um estrangeiro ouve de outra forma, então ele direciona a notícia, a campanha de forma a favorecê-lo, né? Então é contra isso, contra essas notícias, contra essas tendências que a gente tem que ficar atento e lutar contra. Algumas questões, eu já mencionei, que é essa questão do impulsionamento, que é um serviço contratado por um provedor de aplicação de internet, exatamente visando disparar essa divulgação, né? Isso é permitido desde que feito com a intervenção da Justiça Eleitoral, porque ele vai registrar esse impulsionamento e aí vai ser deferido, certo? De outra forma, não poderá, ou se o fizer, será ilegal e sujeito à sanção. A questão da proibição dos chamados bots, que são os robôs, que tem a mesma função, né, que é divulgar essas notícias em caráter assim aleatório, mas com o objetivo de disseminar a maior parte de informação tendenciosa do candidato. A proibição de contratar grupos de pessoas com fim específico de emitir mensagens, comentários que não retratem essa realidade, certo? Deixa eu ver o que mais. E aí me perguntam sempre, já finalizando a minha fala, a questão da solução. Como eu disse, é uma questão extremamente, acho que é por isso que o tema é tão interessante, porque está em construção, que é exatamente que solução teria, né, o doutrinador, o pensador, o acadêmico, a própria justiça. A questão que eu tenho ouvido em vários seminários, em debates e afins, diz respeito, primeiro, o que é que a gente pode fazer? Eu, cidadão, eu, pessoa física, não divulgar conteúdo sem saber a procedência, certo? Então, a gente fala tanto em direito, em verossimilhança, né, em jornalismo também, checagem da fonte, é isso que deverá ser feito. Então, eu, pessoa, recebo de um grupo de WhatsApp, li a notícia no Instagram, vi no Facebook e compartilho sem saber a sua origem, procedência, a sua veracidade, é melhor não como está colocando, ver a fonte, exatamente. Num debate com um jornalista da TV Alésia, ela mencionou da importância deles, jornalistas, ao emitir um conteúdo, exatamente checar a fonte. Isso vale para qualquer pessoa, sobretudo agora, em tempo eleitoral. Então, como é que eu posso fazer isso? Visitando o site, blog, a própria Justiça Eleitoral
atenta a isso, ela criou um site, tem também na Folha, em vários jornais de grande circulação, o UOL, sempre uma página voltada à checagem, então é fato ou fake, né? A gente ouve muito assim. Essas páginas servem para isso, né? Então, na Justiça Eleitoral, a gente tem um trabalho, né, junto ao TSE, TRE, uma página de checagem, blogs, sites, a gente fala muito hoje em agências, né, de checagem, fact-checking, que são essas agências que visam exatamente proceder essa checagem. A gente pode verificar, olhar o URL, às vezes olhando, o URL é o endereço, checar se aquele endereço é o oficial, não é o oficial, e aí haveria até muito a falar sobre essa questão da importância do WhatsApp, dos grupos de família, na proliferação dessas notícias, mas em outra oportunidade a gente pode falar a respeito, mas o que eu acho é que criminalizar simples e puramente não resolve, porque a notícia foi espalhada, o estrago já foi feito e a gente deve estar atenta a essas questões. Para não me alongar mais, eu vou agradecer, porque o doutor Lucas, que é especialista nesse assunto também, vai falar mais um pouco, agradecer a oportunidade, deixar um abraço já para vocês e desejar sorte, porque a gente vai precisar domingo nessas eleições que está bem movimentado, viu? Um abraço, obrigada. Ô, querida, muito obrigada, viu? Foi muito bom, assim, eu quero partilhar isso aqui no meu grupo familiar. É bom, viu? É bom. Olha, o negócio de grupo familiar pega fogo. Verdade. Cuidado. Queridos, a gente vai agora finalizar com o professor Lucas Gonçalves da Silva. Muito obrigada pelo convite. Ele até falou que estava grande, mas eu tenho certeza que cada um de vocês é até maior essa apresentação, né? A gente pegou do Lattes de vocês, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade degli, não sei como é que fala direito aqui, que é da Itália, Studi de Janúzio, e pela Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Direito do Estado, na subárea de Direito Constitucional, pela PUC de São Paulo, professor associado da graduação em Direito do programa de mestrado em Direito na UFES, aqui na Universidade Federal de Sergipe, consultor da Câmara de Assessoria da FAPTEC, consultor da CAPES, e também pós-graduação em Direito e vice-presidente do Conselho Nacional de Pesquisa. Muito obrigada, Lucas. Pode partilhar conosco aí, querido. Bem, muito boa noite a todos e a todas. Para mim é uma satisfação poder estar aqui compartilhando com vocês informações, estudos, pesquisa, né? Dizer que é muito bom também estar aqui com duas ex-alunas brilhantes que já traçaram seus caminhos, né? A Adriana e a Elaine, que particularmente foi me orientando e tratou desse tema de fake news, acho que até um pouquinho induzida por mim, e sabia que hoje que esse tema ia ser viralizado, que ia ser muito discutido e muito interessante. Gostaria também de agradecer o convite da professora Renata, professora Márcia, né? E parabenizar por ter esse espaço de debate, porque esses debates fazem com que a população, as boas notícias, as notícias críticas, que é o que falta muito para a gente, sejam disseminadas. Então, o que eu vou falar depois da Elaine, que ela já praticamente falou sobre vários temas, o que eu posso fazer alguns recortes, né? Primeiro, a questão da democracia e começando a democracia, fazendo um link da democracia com a liberdade de expressão, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, um dos pilares da democracia é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, sem dúvida, é um dos valores mais caros da democracia. A gente vê muito bem isso hoje, né? Todos podem falar, todos podem se comunicar, e essa liberdade de expressão fez com que, a partir do surgimento das redes sociais, das grandes empresas de comunicação, perdendo seu espaço. Hoje, as pessoas não têm informação somente pela televisão. As informações são prestadas principalmente em redes sociais, em WhatsApp, grupos de WhatsApp, vem diversas informações. Isso faz com que aquele poder, único e exclusivamente, que eram dados, por exemplo, nas eleições aos candidatos, antigamente, na última eleição, os candidatos tinham 60 dias antes da propaganda eleitoral. Esse mudou para 45 dias. Então, a propaganda em rádio e TV diminuiu o seu tempo. Isso faz com que
há possibilidade de fake news, essas notícias falsas, ou também chamadas de desinformação, né? Essa nossa sociedade que vivemos hoje, que é a sociedade da informação, a sociedade que a informação vale muito, né? Qual é a grande... essas grandes empresas que comandam redes sociais, Google, Facebook, etc., elas vivem de quê? De audiência. Mas elas são empresas gratuitas. O que elas fazem para conseguir ficar com as pessoas mais tempo em telas, né? Então, elas precisam de pessoas visualizando e conversando entre si. Então, elas vendem publicidade, como as televisões. E elas precisam de quê? De audiência. É comprovado através de estudos e pesquisas científicas que a proliferação de notícias falsas, ela dava mais ibope. As pessoas falavam mais sobre isso, as pessoas compartilhavam mais, e essa nossa sociedade da informação, essa nossa sociedade fez com que, com a proximidade das eleições, né, essas notícias falsas foram se tornando cada vez mais disseminadas. Isso é preocupante, né, e fez com que nós hoje, no Brasil, a partir de pesquisas, coletando pesquisas, nós podemos ter 4 níveis, né? 4 fases da informação. O que está acontecendo na sociedade hoje? Primeiro, num primeiro momento, nós tivemos, a partir das redes sociais, do discurso do ódio, das fake news, da desinformação, etc., nós tivemos um nível de polarização. O nível de polarização é aquele que um grupo entra em contato com o que quer ver. Então, são aquelas chamadas bolhas que nós temos dentro do Facebook, Instagram, porque só vão colocar informações sobre o que a gente quer assistir, sobre coisas que nos agradam. Por quê? Porque eles querem mais tempo nós lá ali. Seria mais ou menos aquele narcisismo coletivo, ou seja, a gente só vê aquilo que a gente gosta. Depois disso, nós temos a fase da intolerância, né? Ou seja, a fase da intolerância é aquelas que as pessoas passam a não mais dialogar. As pessoas não mais conversam entre si. Essa intolerância é algo que aconteceu nas eleições passadas, é algo que está acontecendo nessas eleições, e a gente vê o clima bélico que ficou, por exemplo, nas recém-acabada eleição dos Estados Unidos, entre Biden e Trump, né? O próprio Trump não reconhece essa eleição do Biden, desculpa, né? E isso traz um clima de intolerância. E se fala, inclusive, né, que lá nos Estados Unidos, onde a população é armada, é capaz que pessoas saiam às ruas com armas, etc, etc. E aí a gente chegaria na terceira fase dessa sociedade da desinformação, que seria a terceira fase, seria a fase da violência. E a fase da violência já ocorreu por causa de fake news diversas vezes, né? Por causa da desinformação. Várias pessoas foram mortas, inclusive em praças públicas, porque se atribuía para determinada pessoa, aquela pessoa faz ritual de magia negra. E aqui no Nordeste nós tivemos diversas pessoas que morreram assassinadas através de revoltas da população depois da disseminação dessas notícias falsas, dessa desinformação, né? E aí, pessoal, meus caros, nós podemos chegar até um 4º nível. Esse 4º nível seria a fase da barbárie. Vamos lá, uma revolta civil da população, o que muitas pessoas falam que pode acontecer em alguns estados, e tem medo que aconteça nos estados americanos, que as pessoas saiam com armas na mão. O próprio presidente, ao não reconhecer a vitória do outro candidato, o que é isso? A democracia, que os americanos são tidos como maiores democratas, defensores da liberdade, da freedom, né? Eles estão deixando a desejar. Então, a partir desse fragmento, dessas fases da informação que nós temos hoje, nós podemos refletir sobre diversos outros pontos, né? Primeiro, nós temos que ter um órgão no Brasil para controlar essas informações.
As empresas, quando nós vamos participar de uma rede social, nós aceitamos cumprir as regras que elas determinam. E nessas regras tem proibição de conteúdo pornográfico, ou proibição de notícias falsas, e eles podem excluir, né, as nossas notícias. Mas isso também faria com que nós vivêssemos num Estado democrático, porque a democracia pressupõe a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, no Brasil, ela é mais diminuída do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se permite muito mais, até queimar bandeira, falar sobre diversos temas que no Brasil não são possíveis. Então, nós temos um fenômeno acontecendo no Brasil, e esse fenômeno, que é a propagação de notícias falsas, é a imensa... Primeira coisa, né? As redes sociais, e isso tem também uma outra pesquisa, né? Que elas são hoje, elas se utilizam de inteligência artificial e também de algoritmos. Essa inteligência artificial, ela filtra algumas informações, e hoje está comprovado, através de uma informação do próprio Mark Zuckerberg, que hoje apenas 65% das informações falsas, das fake news, conseguem ser retiradas. No futuro, quem sabe, com a evolução da inteligência artificial, com a melhora dos algoritmos, é possível que nós tenhamos 100%, mas isso só daqui a 10 anos, segundo o próprio Mark Zuckerberg. Né? Então, essas 35% das notícias falsas, elas estão sendo espalhadas. Com certeza, na véspera de uma eleição, um dia antes da eleição, vão se propagar de inúmeras. Né? Eu acompanho também no TSE, hoje eu até tenho aula mais tarde de Direito Eleitoral, eu sou professor de Direito Eleitoral. E na página do TSE tem uma página que fala fato ou fake. E lá tem diversos boatos. Né? Um dos boatos é que as cidades vão parar depois de 3 meses, depois das eleições por 3 meses. E outra fake news que tem aqui nova é que os eleitores com menos de 70 anos não poderão votar das 7 às 10 horas da manhã, porque essa votação vai ser exclusivamente para as pessoas com 60 anos ou mais. Então, essas notícias falsas acabam nos levando a esse mundo de pós-verdade. É também interessante a gente falar sobre a censura. Né? Então, será que as plataformas promovem censura? Não, elas têm acordos, elas têm termos de uso, e esses termos eles permitem eles retirarem. Mas vamos pensar, são as plataformas que têm que retirar as informações falsas? É a justiça eleitoral? É a justiça comum? Ou são o conjunto de pessoas da sociedade? A gente tem que pregar exatamente um conjunto de coisas. A educação do cidadão. Veja, nós temos diversos analfabetos digitais. Então, pessoas que não sabem utilizar redes sociais. Pessoas que postam coisas que não poderiam se postar. Né? Não preservam a sua intimidade, privacidade, que é tão caro. E isso faz com que as notícias falsas viralizem e se tornem um grande problema na sociedade atual. Então, nós temos brigas de família. Né? Na última eleição presidencial, quem votava de um lado ou do outro, as pessoas brigavam, saíam. Essa intolerância, ela precisa ser reequilibrada. É isso que, como as redes sociais elas vieram de uma forma intensa, forte, elas simplesmente tiraram o foco da sociedade. As pessoas, o Brasil mesmo era tido como um país calmo, um país tranquilo, onde as pessoas se respeitavam. Após as eleições, após as redes sociais, isso passou a virar a intolerância, chegando quase à barbárie. Então, nós temos que frear um pouco. Né? Então, eu, como professor de Direito Eleitoral, também gosto muito dessa área de Direito de Informática, né? Apesar de ser professor de Direito Constitucional mesmo, né? Minha formação toda é em Direito Constitucional, a gente preza muito a liberdade
de expressão, a não censura, nós precisamos utilizar melhor os mecanismos. As empresas querem que nós fiquemos nas redes sociais. Mas hoje, né, na própria eleição americana, uma série de empresas grandes que anunciavam, faziam anúncios pesados, elas deixaram de anunciar exatamente porque as redes sociais passaram a não ter um controle sobre o que estava dentro dela. Então, essas empresas elas passaram a ter decréscimo na publicidade. Isso também aconteceu muito agora nas últimas eleições e fez com que as próprias empresas, junto com o Estado, junto com usuários, se autorregulassem, né? Por quê? Se não houver uma regulamentação, as pessoas vão abandonar as redes sociais. É mais ou menos isso que nós teríamos a falar, teríamos muito mais a falar, né? Podemos debater muito, discutir muito, mas foi esse o ponto que eu acabei selecionando para fazer o fechamento aqui e dizer que foi uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês aqui nessa noite. Obrigado. Ô, Lucas, nós agradecemos, viu? Muito obrigada mesmo. Eu vou abrir aqui agora o André Santana, é o nosso aluno aqui, que está bolsista aqui do Projeto de Extensão, e ele vai fazer algumas perguntas aqui que foram colocadas no chat. Tem algumas da professora Márcia, tem outras. Pode falar aí, André. Parece isso. Oi, gente, boa noite. Eu queria dizer que a discussão está muito boa. Eu estava como organizador e ao mesmo tempo queria assistir para fazer perguntas, mas eu consegui aqui fazer algumas perguntas e criar umas também. Mas eu vou aqui selecionar porque tem acho que 8, mas acho que não vai dar tempo, então eu vou selecionar umas. A primeira, eu gosto muito de um autor da filosofia chamado Nick Coulter. Ele fala da questão de dar espaço da voz para as pessoas, para assim a gente conseguir uma representatividade social. Só que, com as redes sociais, a gente conseguiu esse espaço de fala, mas ele se tornou um espaço tão capilarizado que se tornou um problema. Como conciliar esse espaço de fala com a democracia? Existe um risco para essa democracia nesse espaço de fala tão ampliado, tão capilarizado? Livre para vocês aí, quem quiser responder aí, viu? Adriana, Elaine, Lucas. Veja, as redes sociais, elas fizeram exatamente, elas ampliaram, deram voz e vez a todos, né? As pessoas viralizam com determinado... Tem pessoas que se viralizam por coisas cômicas, né? Quais são as pessoas que são mais seguidas? Mas a democracia, ela pressupõe exatamente isso, a liberdade de expressão da forma mais plena, maior, da forma melhor, né? No meu modo de ver, eu sou muito favorável à liberdade de expressão quase que ampla, porque a liberdade de expressão, mesmo quando haja ofensa a determinadas pessoas, essas pessoas vão poder buscar o judiciário e também vai trazer para a sociedade o debate, né? Vamos falar que que a gente poderia falar mal sobre determinado assunto, né? Falar de forma, inclusive, preconceituosa, mas essa pessoa vai, depois de uma rede social ser viralizada, vai ser atingido de uma forma tão grande, né, que ele vai pagar pelo que fez. Não só ele vai perder a sua credibilidade. Então, além de tudo, vai poder depois ser pago, né, no judiciário, uma série de danos morais, materiais, etc. Mas era um pouquinho disso. Eu prezo sempre pela maior liberdade de expressão. Porque se a gente restringir muito, se vier censura, quem é que vai dizer o que é certo ou errado, né? Então, às vezes, o juiz pode fazer isso? Pode. Mas se for sempre o juiz, será que o Poder Judiciário sempre vai ter que tutelar, dizer o que é certo ou errado? Então, na sociedade, a gente precisa de dar voz a todos, realmente, mas essa voz tem os seus limites. Ultrapassou limites, vai ser... vai ter uma pena, pode ser um crime, pode ser alguma outra coisa, mas está aberto para os outros também. E só um adendo, que é bem interessante, porque, na verdade, a nossa trajetória, né, ao longo dos anos, demonstra um movimento pendular. Só para a gente ter uma ideia, fazer um contraponto, imaginem vocês
que na época de La Bruyère, Molière, essas pessoas conviviam na corte e satirizavam a corte. E aí, no momento seguinte, a gente tem um movimento de retrocesso com relação a isso. Você já não pode mais falar contra quem manda. E é importante trazer essa pluralidade de discursos. É importante, imaginem vocês numa universidade, que é um espaço plural, um espaço de desenvolvimento do saber. É necessária, é importante essa pluralidade de opiniões, ainda que você possa não partilhar daquela mesma opinião. Mas é justo, é democrático o acesso a uma posição diferente da sua, a tolerância a uma pessoa que pensa diferente. A partir do momento que a gente, como o professor Lucas falou, se aproxima dessa barbárie, dessa intolerância, de um movimento de violência, não há um discurso, não há uma fala, não há um diálogo, há uma imposição. E aí, com isso, a gente já se afasta da democracia, porque você não constrói, não há um diálogo democrático. Ou a partir do momento que eu digo, olha, você está errado e eu estou certo, não escuto o que você fala, e que eu começo a te atacar pelo que você fala, a te ofender pelo que você fala. É necessária a tolerância e, claro, que dentro dos valores, dentro das perspectivas de cada um, a pessoa vai ter um filtro pessoal de acordo com a história de vida, os valores, e aí a gente tem um leque de situações que vão influenciar o posicionamento que aquela pessoa vai tomar, as experiências de vida, para filtrar se para ela é interessante se filiar àquele dado pensamento. Mas é importante essa pluralidade e esse cuidado com as redes sociais, então. Da mesma forma que é um avanço, é uma forma realmente de dar representatividade a quem, por anos a fio, esteve à margem, também é importante ter esse cuidado de filtrar, de fazer um filtro do que é bom e ruim, que é uma dicotomia difícil, né, de levar adiante, mas do que é interessante para mim e o que é interessante para você, e fazer esse filtro e saber me posicionar. Olha, você pensa assim, mas eu não concordo por isso, isso e isso. E respeitar a diferença, né, do outro. Pode fazer mais uma aí, André, dá tempo, mais uma. Outra acho que um dos grandes autores desse século, que é o Noah Harari, ele fala desse destino que a gente está tendo a esse fim da democracia ou até mesmo da humanidade. Ele tem uma visão muito pessimista e é uma visão assustadora, e até Márcia colocou nos comentários que o Dilema das Redes também trabalha nesse sentido. E aí, minha dúvida o Noah Harari aborda a questão dos algoritmos como uma questão muito perigosa para a construção desse narcisismo que o Lucas falou, né? Esse narcisismo cada vez mais fechado e esse embate de ideias. Minha dúvida é sobre o direito tem algum programa, algum plano de lidar com esses algoritmos, de forçar, não forçar, não seria democrático, mas de estabelecer regulamentos que possam limitar essa construção desses algoritmos que, queira ou não, a médio ou até mesmo curto prazo, vai ser um problema muito grande para a humanidade. Só para completar, eu queria que vocês abordassem um pouquinho da importância da educação, né? Que até a Márcia colocou. Como é que entra aí, né? Eu vou fazer uma fala bem breve, né, em relação ao que foi colocado, que é essa questão do algoritmo, para reiterar até o que eu disse antes, porque é difícil, a gente está num momento em que esses recursos vêm sendo utilizados, e aí eu posso falar por parte da justiça, a gente não consegue acompanhar no mesmo ritmo, né? A tecnologia, ela de per si, ela tem como característica exatamente a rapidez com que ela evolui. Então, a gente tem um celular hoje de última geração, no ano que vem, às vezes nem um ano, mas no ano seguinte já tem outro. Então, assim, é muito difícil esse controle. É por isso que eu digo que o maior desafio que a gente tem é exatamente poder acompanhar no mesmo momento, né, a tecnologia e todos os seus recursos e a normatização. Porque a normatização ela vai ter que passar, além da discussão em si, por todo um processo democrático que lhe permita ingressar, né, no nosso no nosso ordenamento jurídico. Então, acho que o maior desafio que se coloca é esse. E com relação à questão da educação,
Também, eu acho que esse é o melhor e o maior recurso que a gente tem, porque a partir do momento que as pessoas se informam, têm conhecimento e sabem lidar com aquele desafio, a notícia, o impulsionamento e todas essas decorrências, ela vai saber se posicionar e naturalmente vai evitar ou vai identificar ou vai evitar se envolver nesse tipo de questão, né? Numa notícia falsa, no impulsionamento errado. Então, assim, a educação, como a gente diz, e eu acho que até que faltou pontuar no final da minha fala, é o recurso que se utiliza para poder combater as fake news, né? Não só não compartilhar, mas tomar conhecimento de como fazê-lo, né? Essa questão da educação é prioridade. Queridos, a gente tem mais 5 minutinhos aqui, vamos colocar 4, né? Deixar o último para a gente encerrar. André, tem mais alguma aí? O microfone. Uma pergunta que a Márcia fez, que é: a que se deve o comparecimento nas urnas? Porque do Brasil ser tão atípico, e também não só o brasileiro, mas questões globais mesmo. O porquê desse voto obrigatório, ele não deveria, pelo menos, instigar a população a participar mais como cidadão? Deixa eu só refletir com vocês, né? Veja, nos Estados Unidos, essa eleição, porque foi uma eleição polarizada, né? As pessoas foram e compareceram, foi a maior comparecimento de todos os tempos. No Brasil, eu não tenho certeza, mas eu acredito que por causa do Covid, talvez a abstenção seja a maior de todos os tempos, né? Eu não tenho certeza. Mas eu escuto muita gente falando, eu não vou votar. É interessante a gente observar, no Brasil é obrigatório o voto, né? Será que é importante? Por que o voto é obrigatório, né? A gente teria que saber disso, né? Por que o voto é obrigatório no Brasil? A gente se questiona, né? Não seria muito melhor as pessoas poderem votar se quisessem, como em outros países? Foi uma escolha do Poder Constituinte, do legislador, e não pode ser alterada nesse momento, né? Não pode. Mas a Adriana também pode falar, contribui um pouquinho, Adriana. Não, eu fiquei pensando, tem uma outra explicação, né, para o voto ser obrigatório, mas é uma explicação menos bonita da realidade. Porque se você tem um eleitorado que é obrigado a votar, a gente há muito tempo, com certeza que todo mundo já ouviu falar em voto de cabresto, em coronelismo, em ter um grupamento ali. Então, se você tem um voto obrigatório e tem uma clientela, é interessante que o voto seja obrigatório. Você força, aquela pessoa já vai ter que votar de qualquer forma e, lamentavelmente, ela teria uma contrapartida pecuniária para isso. Mas, assim, é uma explicação não bonita da obrigatoriedade do voto. Quando o voto é facultativo, que a gente percebe, assim, a parte da análise de abstenção, de absenteísmo, salvo esse fenômeno dos Estados Unidos, porque realmente foi a eleição com maior comparecimento às urnas. Antes disso, só Barack Obama tinha angariado uma quantidade de votos tão grande, agora com essa eleição recente, e aí tem toda uma conjuntura por trás disso. O povo fez questão de ir às urnas, fez questão de enviar o voto, apesar de que lá não necessariamente o candidato que tem a maioria dos votos vai ser o candidato eleito, porque tem a questão dos colégios eleitorais. Apesar de ser uma democracia, a gente já olha um pouco enviesado aqui, porque na nossa perspectiva parece um pouco estranho. Claro que é o sistema deles e tem todo um regramento, mas possivelmente se você chegar para uma pessoa e falar, não, mesmo que a maioria vote, se o colegiado, se os colégios eleitorais escolherem outro, ele vai ser o candidato eleito. Mas é uma ideia também, assim, que pode ser uma explicação para a obrigatoriedade do voto, porque a gente sabe que, na verdade, quando se legisla, o produto da legislação, ele é uma produção ali, tem uma série de interesses. A gente não recebe uma lei, não recebe a Constituição de graça. Por trás ali da construção do processo legiferante, tem uma série de interesses e grupos debatendo entre si, e
a nossa opção hoje realmente o voto é obrigatório, de repente, aí agora para mudar possivelmente só com a Constituinte, que a gente espera que não venha, né? Porque o Brasil já teve muitas constituições, isso demonstra uma certa instabilidade. É só a gente parar para pensar que os Estados Unidos estão com a mesma Constituição desde 1787 e que a nossa já mudou milhões de vezes é um exagero, né? Mas já mudou muitas vezes, e que mesmo a atual é emendada absurdamente. A gente tem uma quantidade de emendas constitucionais, aí o professor Lucas tem muito mais propriedade que eu para falar, numa proporção assustadora, porque seria o poder máximo, e esse poder máximo toda hora tem uma alteração, então tem uma certa instabilidade. Se a gente tivesse um cenário de estabilidade, não teria tantas alterações e não teria uma necessidade tão grande de toda hora mudar o texto, acrescentar alguma coisa ao texto, que reflete também essa nossa ideia, nosso estágio de democracia em consolidação. Muito bom, queridos. O nosso tempo aqui esgotou, né? Mas foi muito bom. Essa ideia até veio da professora Márcia e a gente falou assim, nossa, a gente tem que abordar isso, né? Nós estamos aqui em Lagarto, onde o coronelismo, o clientelismo é algo que eu nunca vi igual, e realmente a gente espera que mais pessoas possam ver. Vamos partilhar aí, e que a gente possa, né, nessas eleições, realmente exercer a cidadania da melhor forma possível. Muito obrigada a todos. Tem um link aí da presença, tá? Para vocês cliquem. Os participantes não. Adriana, Lucas e Eliane, a gente vai mandar para vocês por e-mail o certificado. Muito obrigada. Mas os outros que assistiram, preencham ali o formulário do Google para poder receber o certificado, viu? Muito obrigada a todos. E uma boa noite e boas eleições. E boa aula aí, professor Lucas. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, valeu muito. Valeu muito, muito mesmo. Muito obrigada mesmo. Tchau. Superou as expectativas. Tchau.